Livro dos Provérbios, capítulo 20, versículo 21, ele diz assim: entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Irmão, muitos querem logo ver o resultado na sua vida, querem logo ver a vitória chegar, querem ver logo os frutos do seu trabalho, querem ver o sucesso, querem a bênção logo. Só que nós que somos de Deus, nós precisamos aprender e entender que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus sabe o momento certo, Deus sabe a hora certa, e o que nós precisamos fazer, irmão, é confiar, é esperar no tempo de Deus. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer nada, não estou dizendo que você não precisa se esforçar, não estou dizendo que você não precisa trabalhar, se dedicar. Irmão, nós precisamos fazer o nosso melhor, o melhor que você puder fazer, você tem que fazer com todo esforço, toda a dedicação, mas nós não podemos esquecer jamais, irmão, que Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Deus sabe o melhor momento, porque muitos na pressa para poder alcançar, para querer receber, na pressa para alcançar, acaba se apossando de algo, acaba alcançando algo que depois, irmão, não vai ser tão bom assim. A pessoa se apressa, quer dizer, ela passa no tempo de Deus, adiante de Deus, ela alcança o que ela quer, e depois ela vai ver que aquilo que alcançou, irmão, nem é tão bom assim. Então por isso é que nós que somos servos de Deus, precisamos aprender, irmão, a agir da maneira certa, andar na presença do Senhor e confiar no tempo de Deus. Porque quando a gente procura, a gente é muito apressado para alcançar aquilo que nós queremos. Quando nós alcançamos, irmão, nós vamos perceber que aquilo, irmão, nem é tão bom assim. Principalmente se comparado com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos lá em Gênesis, capítulo 40, para a gente entender bem melhor isso. Então não tenha pressa, trabalhe, se esforce, se dedique, faça o melhor que você pode. Mas você que é servo de Deus, você que anda na presença de Deus, você que busca o Senhor, precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Não seja apressado, precipitado. A pessoa quer logo, eu sei que muitos querem logo, mas se nós somos de Deus, nós precisamos confiar no tempo de Deus, que Deus sabe o melhor momento, que a nossa pressa em alcançar algo, irmão, no final a gente vai ver que aquilo nem era tão bom, se comparado com aquilo que Deus tem. Gênesis 40, versículo 1, ele diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do carcereiro, no lugar onde José estava preso. Para a gente relembrar um pouquinho, como a gente sabe, José havia sido vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, que levaram José até o Egito e lá venderam ele como escravo para o Potifar, que leva José para a sua casa. E na casa do Potifar, o José começa a se esforçar, é dedicado, é trabalhador, tudo que ele faz dá certo, Deus era com ele, o que faz com que o José comece a se destacar, comece a crescer, se tornando o gerente da casa do Potifar, quem gerenciava as coisas do Potifar.
Só que quando José já estava indo bem, a mulher do Potifar coloca os olhos em José, e aí começa a perturbação, aquela mulher perturbando ele, e como ele não cedeu à tentação dela, como ele não se entregou à loucura dela, ela então vai acusar o José falsamente. O Potifar acredita na mulher dele, pega José, lança o José na prisão. Lá José ficou preso. Depois de algum tempo, o copeiro e o padeiro do faraó pecam, erram contra o seu senhor. Faraó fica indignado, pega o copeiro, o padeiro, lançam na prisão, justamente aonde José estava preso. E aí no versículo 4 diz: e o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Olha, José já estava na prisão, que já era algo ruim. Irmão, agora José, além de estar na prisão, vai ter que cuidar dos presos. Cuidar não, vai ter que servir os dois presos. Uma situação que já não era boa aos olhos naturais, ela vai piorar. E aí o que a gente faria nesta hora? Quantas pessoas iam reclamar, iam se queixar? Irmão, nós precisamos entender, se somos servos de Deus, que nada acontece na nossa vida por acaso. A gente muitas vezes desperdiça oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Irmão, aprenda a fazer as coisas sem reclamar, sem se lamentar. Aprenda simplesmente a fazer. Você não sabe às vezes como Deus vai usar aquilo para abençoar a sua vida, como em algum momento aquilo vai ser útil para você. Então é dado ao José, irmão, o serviço de cuidar. Ele estava preso, e além de estar preso, ainda vai ter que cuidar, servir os outros dois presos. Só que esses dois presos, irmão, vai ajudar José lá na frente. Então não reclama não, as coisas já estão difíceis, agora ficou pior ainda, agora ainda tenho que fazer isso. Ô minha irmã, meu irmão, faça com dedicação, faça o melhor que você pode. A Bíblia diz, a gente tem que colocar esse versículo no nosso coração: todas as coisas colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu alguma coisa, Deus vai usar de alguma maneira isso aqui. Irmão, não reclama, não murmura não, vai servir, vai se dedicar, vai fazer o melhor. Continua lendo, ele diz, versículo 5: e ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados, perturbados, preocupados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Gente, isso aqui é a diferença entre uma pessoa que é de Deus para aqueles que não são de Deus. José tinha sido vendido como escravo, José estava na prisão injustamente, José ainda agora tem que cuidar dos dois presos que foram mandados para lá. E apesar disso, quando José olha para os dois lá, que olha que eles estavam tristes, José vai se preocupar com eles. Irmão, José vai tentar ajudá-los de alguma maneira. Irmão, uma pessoa que é de Deus, por mais que às vezes ela esteja numa situação que não é boa, mas se ela pode fazer alguma coisa por alguém, ela faz. Irmão, ela vai se preocupar, ela vai se interessar, ela vai orar, ela vai estender as mãos. Se a pessoa é de Deus, ela não é egoísta. Basta os meus problemas, tanta coisa que eu já passei. José, quando olha eles tristes, ora, por que estão tristes os vossos semblantes? Ora, o que aconteceu com vocês? José está preocupado com eles. Ora, depois de tanta coisa que José já passou, irmão, José ainda se preocupa com os outros, ainda se interessa com os outros. Irmão, isso é uma coisa do evangelho, do cristão, que não pode jamais na sua vida ser egoísta, pensar apenas em si.
Se eu sou cristão, eu vou me preocupar com os outros, eu vou me interessar pelos outros. Se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Continua lendo, ele diz mais: e eles lhes disseram: temos sonhado o sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Outro detalhe: apesar de tudo que acontece com José, irmão, José não abandonou a fé dele, José não abandonou a confiança que ele tinha em Deus. Irmão, nós precisamos nos converter, mas nos converter de tal maneira que não importa o que aconteça conosco, a nossa confiança vai continuar em Deus. Nós não vamos deixar de confiar, de acreditar no Senhor, de esperar no Senhor. Os servos do faraó tão tristes, o que aconteceu? Não, quem teve um sonho está perturbado, a gente não tem ninguém para explicar para a gente. Ora, não são de Deus as interpretações? José confiava que Deus daria a interpretação. Apesar de tudo que aconteceu com ele, ele continuava confiando em Deus. Quantas pessoas por muito menos já teriam dito: Deus não existe, Deus não se importa, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar Deus. Quantas pessoas por bobagem, porque não conseguiu alguma coisa, irmãos, já perdem a confiança em Deus. José, apesar de tudo que aconteceu com ele, ora, ele olhava para Deus. É de Deus as interpretações, Deus pode ajudar, Deus pode trazer uma resposta. Irmão, se converta, para que nada abale a tua fé, a sua confiança em Deus, que não importa o que aconteça, você continue confiando em Deus. Continua lendo, ele diz mais, versículo 9: então contou o copeiro o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu estado, e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Então o copeiro vai contar o sonho para o José. Quando José escuta aquele sonho, irmão, vem a interpretação. Ele então vai dizer: olha, daqui a 3 dias, você voltará para a sua posição, você estará segurando o copo do Faraó, você dará para ele beber como você fazia antes. A interpretação era boa. O que significava aquele sonho era algo bom para o copeiro. Tem mais, versículo 14: porém, lembra-te de mim, quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e fazer-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusesse nesta cova. José viu ali, irmão, uma oportunidade, irmão, para sair daquela prisão. Ele viu uma oportunidade para se livrar daquele sofrimento, para acabar com aquele mal. Não se esqueça de mim. Ora, quando isso acontecer, você fala de mim do Faraó. Ele viu uma oportunidade para sair logo daquela prisão. Não sabemos quanto tempo ele já estava, mas ele já queria logo sair, ele queria logo se livrar daquela situação difícil que ele estava passando. Continua lendo, diz mais, 16: vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José, dá uma parada aí, porque a gente tem uma coisa interessante. Quando José disse: me contai o sonho, o copeiro já foi contando logo o sonho. O padeiro não queria contar o sonho para José, não. Mas quando ele ouviu a interpretação que o José deu, e como foi boa, eu também tive o sonho, também sonhei. O
que ele queria? Ele queria que assim como foi boa, ele achou que assim como foi boa a interpretação para o copeiro, seria bom para ele também. E aqui é um erro que muita gente comete. Irmão, eu não posso olhar para o outro e achar que o que deu certo para ele vai dar certo para mim. Irmão, não posso me deixar levar. Ele fez, deu certo, mas foi ele que fez. Ele é diferente, eu sou diferente. Irmão, nós precisamos ter cuidado para não nos deixarmos levar pelos outros, olhando para os outros e achando que o que é bom para ele vai ser bom para mim. Não, o padeiro foi bom a interpretação. José, eu também tive um sonho. E ele diz: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Irmão, o sonho do copeiro, olha, maravilhoso. O sonho do padeiro era a morte. Irmão, não dá para achar que o que é bom para o outro vai ser bom para mim. Não se deixe levar. Às vezes nós olhamos o que alguém está fazendo e queremos fazer achando que vai trazer o mesmo resultado. Somos diferentes. Você precisa ter cuidado para não ficar se comparando com os outros e achando que o que é bom para um vai ser bom para o outro. Outra coisa também, irmão, o que os nossos sonhos vão trazer para nós? O que os seus sonhos vão trazer para você? O sonho do copeiro trouxe para ele honra, restituição, alegria, vitória. O sonho do padeiro trouxe para ele a morte. O que os nossos sonhos vão trazer para nós? Irmão, cuidado com os sonhos que você tem sonhado, porque tem que saber se esse sonho, irmão, vai trazer vida ou se vai trazer morte, se vai trazer bem ou se vai trazer mal. Não é todo sonho que vai trazer coisas boas, não. Eu preciso saber, preciso ter cuidado com o sonho que eu tenho. Eu não estou falando do sonho de dormir de noite, não. Estou falando do sonho do que você quer alcançar na sua vida, do que você deseja receber na sua vida. Tem que ter cuidado, porque se esse sonho é um sonho egoísta, aonde você é o centro, onde você sempre é o principal, é um sonho que te leva à morte. O sonho do copeiro, a Bíblia diz que ele sonhava que ele espremia a uva no copo de Faraó e servia a Faraó. No sonho do copeiro, ele servia. Irmão, cuidado com os sonhos que você tem, tá? Porque eles podem tanto trazer o bem quanto trazer o mal, tanto trazer a vida quanto trazer a morte. Cuidado com os sonhos que você tem. Versículo 20 diz assim: e aconteceu ao 3º dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e lançou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então chegou um dia do aniversário do Faraó, fez a festa. Faraó mandou tirar da prisão tanto o copeiro quanto o padeiro. Fizeram lá o julgamento e decidiram: não, o copeiro é inocente, volta para sua posição. Deu o copo do Faraó na mão dele. O padeiro foi descoberto que ele era culpado, então ele vai ser morto, pendurado, exatamente como José havia interpretado. Irmão, o que o José disse, o que o José revelou, aconteceu. Imagina agora José na prisão, imagina o pensamento, tudo que eu disse para eles aconteceu. Imagina José esperando agora o copeiro lembrar dele, o copeiro falar dele, para falar do Faraó dele.
José agora esperando, eu vou sair daqui, eu vou me livrar daqui, agora vai acabar esse sofrimento. Só que enquanto José esperava, a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Ele não lembrou. Irmão, como que alguém pode esquecer uma pessoa que fez um bem tão grande para ele? Mas o copeiro se esqueceu. E José, que já queria sair daquela prisão, e José que já queria se livrar daquela situação, irmão, José vai continuar preso. O que nós faríamos no lugar de José? Hein? O que adiantou eu ter ajudado ele? Que adiantou eu ter confiado? Nada dá certo para mim, nada presta para mim, parece que Deus não se importa comigo, parece que Deus não olha. Irmão, aprenda a confiar no tempo de Deus. Nem sempre as coisas vão sair como a gente deseja, como a gente espera. Por quê? Porque tem um tempo de Deus. E se eu sou um servo de Deus, ainda que as coisas não aconteçam como eu espero, como eu desejo, eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu não posso ter pressa se eu tenho Deus na minha vida. Eu preciso aprender a esperar, a confiar, a perseverar no Senhor. Se não deu certo agora, se não foi como deveria ser agora, não, na próxima vai dar certo. Não, Deus vai me ajudar. Não, Deus está comigo. Irmão, aprenda, se eu sou servo de Deus, eu não tenho que ter pressa, eu tenho que ter a fé em Deus. Eu tenho que ter confiança. Eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou me esforçar, eu vou fazer com toda a minha força. Mas eu não posso perder a minha confiança em Deus. Eu não posso esquecer que Deus sabe o melhor momento para tudo que vai acontecer na minha vida. Capítulo 41 diz: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Passou-se mais 2 anos José naquela prisão, mais 2 anos José naquela luta, naquela prova. Só que depois desses dois anos, quem sonhou agora não foi qualquer um. Quem sonhou agora foi o Faraó. Quem sonhou foi o rei do Egito. E no versículo 9, então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado com os seus servos, pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do sonho que sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-los, e interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio. O José queria logo sair da prisão, quando o copeiro saiu, quando o copeiro voltou ao seu lugar, o pensamento, a esperança, a vontade do José era sair naquele momento. Só que não deu certo aquele momento, as coisas não saíram como ele esperava naquele momento, e agora vai ter que esperar mais 2 anos, e agora José sai. Só que tem uma grande diferença. Se José tivesse saído quando o copeiro saiu, o que ia acontecer com José? Irmão, eu imagino que no máximo José conseguiria ser auxiliar do copeiro. Se ele tivesse saído quando o copeiro saiu, talvez o que José teria conseguido era ser auxiliar do copeiro. Ele não saiu naquela hora, ele não saiu naquele momento. Foi mais 2 anos que ele teve que lutar naquela prisão, na dificuldade que ele enfrentou, e agora, irmão, ele vai sair, mas ele não vai sair de qualquer maneira não, ele vai sair porque o Faraó manda chamar José. E quando o Faraó manda chamar José, nós sabemos, José vai interpretar o sonho de Faraó. E o que o Faraó vai fazer por José? Versículo 38 diz: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus?
Disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra. Mas se José tivesse saído antes, gente, quando ele queria sair com o copeiro, o José seria o auxiliar do copeiro. Mas irmão, ele não saiu, não deu certo quando ele queria, porque Deus sabia o tempo certo, Deus sabia a hora que ele deveria sair. E na hora certa, no tempo certo, José sai para ser governador no Egito, o segundo homem mais poderoso naquela terra. Porque Deus sabe o tempo certo. O problema é que nós muitas vezes entramos apressadamente para querer possuir a nossa herança. Às vezes nós somos apressados, queremos logo. Eu entendo isso, mas se nós somos de Deus, nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Não deu certo, não é para reclamar, não é para se lamentar, é para continuar confiando no Senhor, acreditando, agindo da maneira correta, servindo ao Senhor. Porque aquele que entra precipitadamente em posse de uma herança, irmão, no fim não vai ser bem sucedido. No fim, irmão, não vai ser tão abençoado assim. Imagina, José saiu da prisão antes com o copeiro, José agora é o auxiliar do copeiro. Me disse, comparado o auxiliar do copeiro com o governador do Egito, você acha que ele teria feito um bom negócio saindo antes? Irmão, Deus sabe o tempo, a hora, Deus sabe o momento. Se nós somos servos de Deus, o que nós precisamos é aprender a confiar no tempo de Deus, aprender a esperar o tempo de Deus. Não deu certo, Deus está no comando da minha vida. Não foi como você esperava, Deus sabe o que é melhor para mim. Irmão, aprenda a confiar em Deus. Não seja apressado, não seja precipitado. Aprenda a confiar no tempo de Deus para a sua vida. Aprenda a esperar o agir de Deus na sua vida. Lute, se esforce, se dedique, faça o seu melhor. Mas irmão, não fique chateado, desanimado se não deu certo, porque Deus sabe o tempo certo. E quando a gente é apressado, irmão, a gente acaba perdendo o melhor. Lá no final a gente vai ver que aquilo que a gente conseguiu não foi nem tão bom, porque se nós tivéssemos esperado o tempo de Deus, teríamos alcançado coisas melhores. José não deu certo, mas ele não deixou de confiar, ele não deixou de servir, não se revoltou com Deus, não deu certo quando ele queria, irmão, quando Deus quis, foi muito melhor. Aprenda a confiar e a esperar no tempo de Deus para a sua vida. Amém?